Fala pessoal, hoje saiu o segundo trailer da série Fundação do Isaac Asimov, esse cara que é considerado um dos pilares da ficção científica. You can't save yourselves, but you can save your legacy. A história se passa bem no futuro da humanidade, quando a galáxia já foi colonizada e ela é regida pelo Império Galáctico, e um dos cidadãos desse império é o Harry Seldon, que é um psicohistoriador, e ele faz uma previsão de que o império vai cair e a humanidade vai passar por um período de 30 mil anos de destruição, de guerra, de caos. Só que esse período pode ser abreviado se eles criarem a Fundação, que é uma organização focada em preservar todo o conhecimento científico da humanidade e impedir que ele seja destruído. Mas tem toda uma aura de mistério, né? Porque, na verdade, o Harry Seldon tem esse plano, só que ele não pode contar esse plano para as pessoas, porque se ele contar, o plano não vai acontecer. E aí, claro que essa obra parece extremamente complexa de ser adaptada num formato audiovisual, né? Tanto é que até então ninguém tinha tentado. E essa série tem como showrunner e produtor o David S. Goyer, que foi o cara que escreveu Batman Begins e O Homem de Aço. E aí que entra algumas reflexões sobre o trailer, né? Porque o trailer tem toda essa vibe sci-fi, né? Com bastante cena de ação. Ele parece sempre muito enigmático e ele tem um visual incrível. E eu acho que o que eles vão fazer para lidar com essa complexidade dessa história, porque é uma história que, assim, a cada etapa do livro, você avançou 100 anos, 200 anos. Por mais que os personagens sejam bem escritos e você se apega a eles, mas logo acaba aquele trecho do livro e você tem que seguir em frente. E aí você fica vendo a repercussão dos atos daquele personagem que você estava lendo algumas sessões atrás no livro. Então, adaptar isso para um formato de série tem sua complexidade, porque você vai tentar ganhar a empatia do público, tentar fazer com que o público se conecte com esses personagens. E aí, à medida que o tempo avançar na série, esses personagens ficaram para trás. Então você vai ter que se apegar de novo aos outros personagens que entrarem na trama. E aí eu acho que eles vão dar uma boa adaptada na história, né? Então é bem capaz de essa primeira temporada se passar talvez numa única sessão do livro. O David S. Goyer, numa entrevista que ele deu, ele disse que o desejo dele é fazer pelo menos uns 80 episódios de Fundação. O que dá coisa pra caramba, se você pensar em 10 episódios por temporada. Então é bem possível que ele pegue essas sessões do livro e faça uma temporada por cada período temporal. Que aí você consegue se apegar aos personagens, você consegue acompanhar eles, e quando acabar a história daquele personagem, você vai estar pronto para seguir em frente na próxima temporada. E aí tem outros elementos que eles estão adaptando, né? No livro você não tem praticamente personagens femininas fortes conduzindo a trama, né? E isso é uma característica dos textos do Asimov, talvez pelo contexto da época, mas na série você vai ter essa atualização, já que eles pegaram vários personagens do livro e trocaram o gênero. Uma mudança que eu acho que é essencial para poder adaptar essa história para o contexto que a gente vive hoje em dia. Outra coisa que a gente vê é que o trailer mostra que tem bastante cena de ação. E quem lê os livros sabe que esse não é o foco da história nem um pouco. E aí eu acho que eles vão fazer um equilíbrio, porque numa série com esse nível de orçamento, você tem que ter um pouco mais de cenas de ação que prendam um público um pouco mais amplo do que só o público nicho que costuma consumir ficção científica. A própria história, ela tem vários elementos de ação, mas eles estão sempre no plano de fundo, né? E aí um bom exemplo disso é o próprio Game of Thrones, que você tinha uma trama política que ia lá crescendo na tensão, né? Até que ela terminava numa cena de ação grande, que nem as batalhas que eles mostravam. E aí entra mais uma coisa interessante, porque um dos diretores da série, que é o Alex Graves, é um cara que já dirigiu episódios para Game of Thrones. Só que ele também dirigiu episódios de The West Wing, que é completamente política, né? Além disso, você tem como diretora a Roxanne Dawson, que dirigiu episódios de House of Cards e The Americans, a Jennifer Feng, que dirigiu episódios de The Boys, que daí entra uma pegada um pouco mais de ação, e por último o Rupert Sanders, que fez essa última adaptação aí de Ghost in the Shell live action. Então dá pra ver que, assim, visualmente a série tá feita, cara. O trailer mostra isso, as imagens estão incríveis, e vale mencionar também o elenco, que tá bem interessante. Além do Lee Pace, que é o cara que fez o Ronan no Guardiões da Galáxia, tem o Jared Harris, que vai fazer o Harry Seldon, né, que é praticamente um dos protagonistas dessa primeira fase da história. E o Jared Harris é um cara com uma filmografia incrível, né? Além de séries como Mad Men e Chernobyl, o cara estava em The Expanse, que é outra série sci-fi aí bem interessante. Então eu estou muito curioso como que eles vão desenvolver a questão da história, né? Se eles vão realmente esticar mais, que é o que parece ser o caso,
ou se eles vão fazer esses saltos temporais, que daí é meio complexo também, mas dá pra fazer. Westworld, por exemplo, na primeira temporada, ele fica saltando, né, entre linhas temporais e você só percebe isso no final. E a série estreia agora, dia 24 de setembro, então logo mais a gente vai saber como é que ficou e eu tô muito curioso, porque eu acho que a gente vem de uma leva de séries sci-fi aí que tem sido muito interessantes. Então é isso, obrigado por ter assistido. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e continua acompanhando que a gente vai ter muito mais conteúdo relacionado à cultura pop aqui.